começa uma série de vídeos que o tema é Conhecendo Jesus. E esse primeiro vídeo vai ser para falar sobre quem é Jesus. E eu começo dizendo que Jesus foi o homem mais inteligente da história, porque Jesus foi o único homem até hoje capaz de lidar com todas as emoções que fluem de dentro de um ser humano de forma exemplar, de forma que ele pudesse depois dizer: sigam tudo que eu fiz, façam como eu fiz, porque eu vim para dar um exemplo para vocês, né? Jesus, ele passou pelo teste de paciência, ele passou por humilhações, ele passou por perseguições, ele passou por rejeições, e em todo o tempo, Jesus, a gente não vê Jesus triste, se deteriorando, ficando magoado com pessoas, chateado com pessoas que largaram ele no meio da caminhada, mas ele entendia que aquelas pessoas iam atrás dele muitas vezes pelas bênçãos que ele tinha para dar. Ele entendia que seres humanos erram, ele entendia que as pessoas não são capazes de entender as coisas de Deus completamente. E aí ele pôde assim salvar a sua pele, né, vamos dizer. Ele pôde assim fazer com que as suas emoções não ficassem abaladas constantemente. E por isso Jesus foi considerado o homem mais inteligente da história, que é até um livro que eu tô lendo, que é maravilhoso. E com isso tudo que Jesus passou, ele pôde dar o exemplo pra gente. É claro que a gente nunca vai conseguir chegar ao nível de Jesus em tudo que ele fez, mas a gente pode seguir esse exemplo para ser pessoas melhores a cada dia. Outra coisa que Jesus ele era um mestre, né? Ele era aquele que seguia na frente da multidão e era aquele que fazia os milagres. Mas Jesus, ele não tinha nada que fosse muito atrativo nele fisicamente. Ele não era uma pessoa que chegava assim em todo mundo: uau, é ele que eu tenho que seguir. Mas pelas atitudes dele, ele demonstrava ser quem ele era. Ele levou 30 anos para começar o ministério dele, mas desde pequeno ele já mostrava toda a sua inteligência, ele já mostrava tudo aquilo que ele tinha para passar para as pessoas, ele já mostrava uma paz assim, sem igual, e as pessoas já se apaixonavam por ele só de olhar ele. Então assim, Jesus foi considerado um mestre porque ele seguiu em frente aos discípulos, seguiu em frente a multidões, fez milagres, fez maravilhas, e mesmo assim ele não se achou superior a ninguém, mas ele sabia que ele estava ali para cumprir um propósito de Deus na vida daquelas pessoas. Jesus também, ele foi o único capaz de não exigir nada em troca. Ele fazia um milagre, mas ele não chegava depois e falava: olha só, você está me devendo agora 5.000 por esse milagre. Não. Ele não exigia nada em troca daquilo que ele fazia. Ele fazia tudo aquilo porque foi Deus que enviou ele para fazer aquilo. Ele fazia porque ele olhava para a pessoa e falava: cara, eu não posso deixar ela dessa forma, eu preciso transformar. E ele olhava assim para as pessoas, ele olhava para uma vida e ele sentia sensibilidade pelaquela vida, e ele sentia que aquela vida precisava ser transformada, que aquela vida não podia continuar daquela forma. E aí por isso Jesus fazia tudo aquilo que ele fazia. Ele também portava com status, ele não se portava com riqueza, com fama, ele jantava com cobradores de impostos, ele falava com pessoas de má fama, e então você vê que ele não se portava com status. Quando foi dado a ele o poder de se tornar grande, ele não quis, né? Quando ele foi tentado e o inimigo das nossas almas falou com ele: cara, ó, você pode ter esse reino todo pra você. E ele não quis nenhuma fama, nenhum status. Toda vez que ele via que a multidão estava ali só pela vida dele, ele se distanciava da multidão e ficava um tempo a sós com Deus. E isso é uma coisa incrível de Jesus. Ele também alertava e animava as pessoas. Alertava assim, tipo: ei, você tá errado nisso. E animava no sentido de: calma, você vai conseguir, isso não é toda a sua história, é apenas uma parte dela que vai te levar para conquistar aquilo que você tem para conquistar. E Jesus, ele era esse tipo de pessoa. Imagina você ter um tipo de pessoa desse do seu lado.
sabe? Imagina você ser esse tipo de pessoa. Eu sei que eu não vou conseguir nunca explicar quem é Jesus do modo pleno que ele é. Só a gente realmente conhecendo a ele, a gente pode saber mais dele. É que nem uma pessoa que você conhece e fala dessa pessoa pra mim. Você, cara, não sei definir essa pessoa. Porque Jesus tem um papel tão importante na nossa vida, ele é um ponto tão central que não tem como explicar ele, assim, não tem como explicar toda a sua grandeza. Lá em Lucas 4,18 fala assim, Jesus fala assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ou seja, ele tinha total certeza do seu chamado. Ele tinha total certeza daquilo que ele foi enviado para fazer. E no próximo vídeo eu vou explicar por detalhe cada parte desse versículo que ele disse. Mas, olha só, ele tinha total noção, desde que ele era pequeno, de que ele estava sendo movido para grandes coisas. E muitas vezes a gente age como se a nossa vida na Terra fosse só isso aqui, pronto, acabou. Como na verdade também Deus enviou a gente para ser movido a grandes coisas que Ele quer fazer na nossa vida. E o mais assim, importante sobre quem é Jesus, Ele é o amor. Em todo momento você vê Jesus amando as vidas. Em todo momento você vê Jesus olhando além daquelas doenças que as pessoas tinham. E todo momento você vê que Ele não olhava uma multidão. Ele olhava pessoas que se destacavam em meio à multidão. Tanto que quando a mulher do fluxo de sangue toca Jesus, ele fala: alguém me tocou e saiu o poder de mim. E aí os discípulos falam: claro, Jesus, todo mundo está te tocando. Mas ele sabia que tinha saído uma unção diferente. Isso é o amor que faz. E Jesus, ele tinha um amor sem igual pelas vidas. Tanto que em outro momento, os discípulos não querem deixar as crianças virem até Jesus. E aí Jesus fala: deixem vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino do céu. Então Jesus amava desde a criança ao idoso, ao leproso, ele amava a todos. E em outra ocasião, as pessoas gritavam para o cego Bartimeu: fica quieto, calado, não atrapalhe o mestre. E ele para tudo para salvar aquela vida, para transformar a vida daquele cego. Ele se importou como ninguém se importava. Aquele cego estava ali, deitado no chão todos os dias pedindo esmola, e ninguém se importava com ele. Mas Jesus, ele olhou diferente. Ele não olhou para a aparência daquele cego, mas ele olhou para a necessidade que ele tinha. E não a necessidade de ver, mas a necessidade do coração dele. Então por isso eu posso dizer que Jesus é amor. E muito mais do que isso, Jesus é amor porque ele entregou a sua vida por nós na cruz. Que amor é esse que é capaz de se entregar numa cruz por pessoas tão falhas e tão erradas como a gente? E saber que depois a gente negaria ele como Pedro fez. Mas mesmo assim, amar a ponto de se entregar, sabendo que, assim, tendo um pouco de esperança através do olhar dele, de sensibilidade pro coração da gente, ele tem noção de vale a pena. Vale a pena morrer por essa vida, porque essa vida vai frutificar em algum momento, porque essa vida é especial pra mim. Mesmo que ninguém ache você especial, Jesus acha, e isso basta, sabe? Isso é o suficiente pra gente seguir, isso é o suficiente pra gente prosseguir. Jesus nos ama e isso basta. A gente não precisa de amores humanos, mas o amor de Jesus. E quando a gente tem o amor de Jesus que é total, a gente consegue amar as outras pessoas como Jesus amou. E esse deve ser o nosso desejo todos os dias, de amar as outras pessoas como Jesus nos amou, a olhar para as outras pessoas como Jesus olhou. E muitas vezes a gente não age assim. Em Isaías 9, Isaías profetiza sobre a vida de Jesus que viria, né? E ele fala: porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Jesus foi chamado disso tudo, mas não foi chamado disso tudo por nós. Ele era isso tudo.
mas a gente não valorizou. Então hoje eu quero te chamar a conhecer quem é Jesus de verdade, a valorizá-lo por quem ele é e ter as atitudes que ele teve e buscar ser cada dia mais parecido com ele. Então escolha conhecer Jesus, porque nada do que eu falei aqui nesses poucos minutos equivale à grandeza dele. Só você, por conhecer a Jesus, pode saber de toda essa grandeza. Há um versículo na Bíblia que fala: procure descobrir por você mesmo quem é o Senhor. Enquanto a gente só ouve as outras pessoas falando, a gente nunca vai o conhecer por completo e não vai poder viver por completo para Ele. Mas quando a gente conhece por descobrir, é totalmente diferente. Beijo!